Shalom, shalom, santo, seja muito bem-vindo a mais um Repartir dessa semana maravilhosa, onde estamos falando de Rebeca, a disposição de Rebeca, a Rebeca na figura dessa noiva, dessa igreja que representa esse ventre, né, como nós estamos discorrendo sobre a noiva na figura da mulher, porque ela gera, porque ela pode gerar de uma semente bendita, ela pode gerar, ela pode fazer a estrutura através do que o próprio Deus constituiu nesse corpo, né, que gera, que tem esse grande ventre. Nós sabemos que o nosso ventre também está onde? Na mente, onde nós recebemos a palavra, abrigamos a palavra fica ali sendo trabalhada, sendo, como que fala, condensada, sendo solidificada, sendo apurada, sendo mesclada então com o nosso espírito, porque a palavra é espírito e vida, como nós sempre falamos aqui para vocês, e essa palavra vai fazendo essa frutificação até que ela gera e vem à luz. Manifesta-se então a essência da semente que foi colocada, que foi instalada nesse grande ventre que é a noiva, que está sendo adornada e preparada, naquela mente que recebe, como Maria. Ela recebia a palavra e ela meditava no seu coração acerca de tudo que ela ouvia. E a palavra diz que o salmista nos coloca que ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, no centro da vida, para não pecar contra ti. Porque nós somos o que nos alimentamos. Então, que o espírito de vida, esse espírito consolador, esse espírito maravilhoso, esse amigo do noivo, continue nos adornando, nos preparando, nos amadurecendo para esse encontro de uma noiva madura com esse noivo. Na figura ali de Isaac, né? Tem uma figura onde até o próprio sacrifício de Isaac ali também prefigura Jesus. Então Isaac nessa figura do noivo, onde Eliezer é o amigo do noivo e o pai é o Abraão, que Eliezer vai buscar uma esposa para Isaac debaixo de uma palavra. E tudo, absolutamente tudo que nós fazemos debaixo de uma palavra, debaixo de um envio, debaixo de uma autoridade, nós somos bem-sucedidos, porque estamos caminhando na palavra, estamos andando nesse verbo que tabernaculou entre nós. Então, quando nós somos guiados por essa palavra e fazemos todas as coisas pautados nesse envio, a palavra por si só, ela vai se encarregar de fazer todas as coisas, porque é a vontade dele que tem que prevalecer acima de todas as situações, acima de todas as coisas. Como Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, como ela é perfeita no céu, como ela é sólida. E a palavra espiritual cria então essa manifestação na realidade do que nós vemos, como diz ali em Hebreus capítulo 1. Então, glória a Deus que nós estamos falando da semana da noiva que serve. Como que ela serve? Ela foi exposta, né? Rebeca foi exposta na sua esterilidade, na dor de gerar nações. Olha que dor para uma mulher, se hoje em dia já dói, né? Imagine naquela época de uma sociedade onde que uma mulher não podia gerar, ela era totalmente desprezível se ela não pudesse gerar. E Rebeca ali sofreu por quê? Porque ela expôs a sua esterilidade. Ela foi exposta à sua esterilidade. Mas você sabe que a maior cura é quando nós nos expomos à palavra, quando nós nos expomos diante de Deus, quando nós nos abrimos para que o Senhor possa reverter todo um cenário. Então, Rebeca, ela expõe diante de Deus a sua dor, a sua aflição, a sua angústia, a sua agonia, como você vai ver tantas mulheres, né? Ana, que expôs também a sua esterilidade, que não podia gerar, ainda ela era super afligida ali por Penina,
né? Própria Sara, depois vem Raquel, meu Deus, quantas mulheres, Isabel, quanta marca de esterilidade que tinha ali nesses cenários, mas que o próprio Deus, ele manifesta a reversão em todo o cenário de esterilidade e faz ser férteis mães de filhos, aleluia. Então ela expõe, porque ela estava aqui gerando nações, a nossa inteira exposição ao Senhor. Ele se move, nos ajusta na sua soberana vontade quando nós nos expomos. Ele reverte cenários e ele gera vida, aleluia. Estabelece seu testemunho contra toda e qualquer que seja a nossa expectativa. Porque quando Deus tem no seu evento, nos seus ciclos, o testemunho que ele quer gerar, meu Deus, todas as coisas convergem, todas as coisas elas favorecem, porque o próprio Deus vai desenhando, vai elaborando, vai ajustando, vai fazendo então uma grande trama, né? Vai tramando os caminhos, as situações, os cenários, para que tudo, absolutamente tudo, aconteça segundo o seu desígnio e a sua vontade. Por quê? Porque Deus, ele decretou na sua palavra que passará céu e terra, todas as coisas, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras têm um propósito para ser cumprido. Os meus caminhos não serão frustrados. Antes, toda palavra que sai da boca de Deus vai promover, vai fazer com que um testemunho de um evento seja entregue e o nome dele seja glorificado em nome de Jesus, aleluia. Então, supera toda a nossa expectativa. Então, Rebeca, ela reagiu às dores e conflitos com sabedoria. Olha que glória, que ela teve sabedoria. Aliás, Rebeca, se você estudar a história de Rebeca, você vai ver que ela era muito ardilosa, né? Ela manipulou algumas situações, ela moveu alguns cenários favorecendo o filho do seu coração, que era Jacó, mas era o próprio Deus estava conduzindo Rebeca para que a sua vontade acontecesse. Então, o próprio Deus que vai movendo os cenários na figura de Rebeca, que vai moldando as situações, favorecendo então Jacó, que era o filho do seu amor e que era escolhido mesmo, que Deus tinha dito para ela que no ventre dela tinha duas nações. Então, vamos ler um pouco a palavra para discorrer com mais propriedade tudo que nós estamos falando, né? Então, vai dizer lá em Gênesis 25, se você puder acompanhar, acompanhe, que é muito bom que você leia para o seu raciocínio, mas se você não puder, ouça então. Diz assim, Gênesis 25, do 20 ao 26. Aos 40 anos, casou-se com Rebeca, quem? Isaac. Ela era filha de Betuel, irmã de Labão. Tanto seu pai quanto seu irmão eram arameus de Padã-Arã. Rebeca não podia ter filhos, mas Isaac implorou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela era estéril. Ela engravidou, pois o Senhor atendeu a oração de Isaac. Essa tradução, que eu gostei muito dessa tradução, é a TPT, é uma tradução em inglês, e aqui eu traduzi para o português, porque ela fala com bastante propriedade, uma tradução bem rica, que traz bastante significado para o nosso entendimento. Então, ela não podia ter filhos e ela estava debaixo de um cenário de oração, porque Isaac, o cabeça, o seu orientador, estava submissa à vontade de Deus. Então, a noiva na figura da igreja, quando ela tem realmente de fato um cabeça que é Cristo, o cabeça que é acima de todos os cabeças, o cabeça que a dirige, o cabeça que a guia, e o cabeça ainda que orou por ela, Isaac, porque ele era o herdeiro da semente. Deus atende a oração de Isaac, mas não foi do dia para a noite. Isaac orou durante 20 anos, olha isso, 20 anos, porque eles se casaram com 40, e seus filhos nasceram com 60 anos, olha isso. Então teve uma oração incessante.
teve uma busca, teve uma permanência, teve uma insistência. Você vai ver também essa insistência em Lucas 18, quando aquela viúva insiste ali, implora para o juiz iníquo, para que ela fosse atendida. Ela implora, ela vai, ela ora em Jesus nessa parábola. Logo no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, vai ver sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, Isaac, ele insistiu 20 anos orando para que o ventre de Rebeca se abrisse, para que ela gerasse. Olha o amor dele por Rebeca, intercedendo, orando como um sacerdote mesmo, que estava intercedendo pela sua esposa, porque ele era o cabeça. Esse cabeça na figura de Isaac representa Cristo também. Então, a insistência, a permanência, a consistência de uma oração elevada aos céus, elevada ao dono da semente, porque foi o próprio Deus que disse para o seu pai que ele seria descendência, Isaac carregaria essa semente, né? Nós vemos também que Sara não podia gerar, você conhece a história, ali tem todo um ciclo, e ela gera e nasce então Isaac, que é o filho da promessa, e Deus ouve aquele que é portador de uma semente, Deus ouve aquele que é portador de uma palavra. Então, quando nós abrigamos a palavra, quando nós invocamos a palavra, chamamos da palavra a existência, as coisas que não existem, através de uma oração, de uma assistência, de uma insistência, de um voto, de uma inclinação, de uma submissão, as orações chegam diante de Deus. E Deus ouviu a oração de Isaac. Olha aqui, ó. O Senhor atendeu, ó que glória, a oração de Isaac. Durante a gravidez, Rebeca sentiu gêmeos se debatendo e lutando um com o outro dentro do seu ventre. Então, já pensou? A mulher na gestação, você já deve ter tido filho, se você está me ouvindo, eu tive 2 gestações, mas não foi gêmeos. Imagine de um só. De uma criança só no nosso ventre, a aflição, a dificuldade, a angústia, né? A criança crescendo, ali comprimindo os seus órgãos, as dores, dia a dia as dores só vão crescendo, porque a parte do quadril, toda aquela parte óssea do quadril vai se dilatando e vai acarretando dores, e a mulher perde o seu eixo de equilíbrio, porque ela tem um peso extra. Então, o inchaço, a dor, a aflição, a agonia, a falta de ar muitas vezes, porque a criança que vai crescendo, ela vai apertando os pulmões também, o estômago começa a ter várias azias, porque aperta também o estômago, o pulmão. Então fica ali numa situação ali que a criança só vai crescendo e a gente vai se angustiando. Agora imagina 2 crianças num ventre, imagina, meu Deus, a agonia e a dor. Imagine 2 bebês ali, diz que eles estavam ali lutando, um com o outro dentro do ventre. Então a dor dessa mulher que estava girando, mas olha a sabedoria de Rebeca. Ela foi consultar ao Senhor. Aleluia. A sabedoria de Rebeca, ela vai consultar ao Senhor, que faz jus ao nosso tema. Ela reage às dores e conflitos com sabedoria e excelência numa busca sincera. Ela vai até o Senhor, buscar do Senhor uma resposta, aleluia. E ela clama ao Senhor, e ela foi consultar ao Senhor e disse ao Senhor: por que eu tenho que viver com isso? Porque eu estou passando por isso, porque esse sofrimento. Ela foi clamar ao Senhor, ela foi no altar de Deus. A melhor definição de vitória diante de todos os cenários, não importa o tamanho da luta, da dificuldade, da dor. A maior vitória que nós temos é consultar ao Senhor, porque Davi, quando ele estava ali, quando ele foi assolado pelos amalequitas, e ele chega ali da guerra cansado, e ele vê o cenário de devastação em 1 Samuel capítulo 30, onde os amalequitas invadem, levam suas mulheres, raptam suas mulheres, leva tudo que Davi tinha, devasta sua casa, e Davi chega e não vê sua família, tudo destruído. Fala que Davi chorou amargamente, fala que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. E ele chora, ele extravasa. Aí o que Davi faz? Então Davi consultou ao Senhor.
Depois que ele chora, extravasa a sua angústia, a sua aflição, ele consulta ao Senhor. Irei eu, Senhor, perseguirei eu, Senhor. E Deus lhe dá a resposta, porque vai na fonte certa. Não fica consultando pessoas, e homens, mulheres, e reclamando, não. Vai na fonte certa. Vai no altar do Senhor, porque o próprio Cristo fez isso. Olha lá, eu quero ler para você Hebreus capítulo 5. Eu amo essa passagem. Fala assim, ó, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, nós estamos falando de pessoas nos dias da sua carne, Rebeca nos dias da sua carne, Davi nos dias da sua carne, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar, aleluia, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então Jesus, na sua aflição, na sua angústia, a Bíblia fala que com forte clamor e lágrimas, ele clamou, ele gritou, ele bradou ao Senhor com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Não só orou, como suplicou, como insistiu, como se derramou seu coração. E a palavra diz, em coração quebrantado e aflito, Deus não despreza. Deus não vira o rosto para o coração que vai a ele na sinceridade de uma busca, porque Deus examina os corações. E Jesus vai a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da tua piedade, embora sendo filho, aprendeu. Olha o caminho de um processo de aprendizado, a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedece. E foi nomeado. Então ele aprendeu no sofrimento, foi aperfeiçoado no sofrimento. E Rebeca, de igual forma, ela vai clamar a Deus e vai buscar uma resposta no altar de oração. Então, em nome de Jesus, que toda nossa angústia e aflição seja convertido diante de Deus em altar do Senhor, porque Deus, ele é poderoso para reverter todo o cenário. Ele é poderoso para abrir uma madre, para retroceder. Ele ouviu ali quando Josué orou e o sol parou. Elias orou, Elias gerou oração quando ele estava de cócora, gerando a oração até que a nuvem veio do tamanho da mão de um homem. Deus mandou chuva. Elias falou que tudo ia acontecer segundo a palavra dele, mas ele gera, ele sobe no Monte Carmelo, ele fica de cócoras e ele começa a gerar. 7 vezes ele manda o seu moço ver se tem um sinal, porque ele estava gerando aquela oração, gerando aquela resposta. E Rebeca está o quê? Gerando 2 nações no ventre de Rebeca, aleluia. E Deus, ele realmente ouve, sabe por quê? Olha que palavra maravilhosa. Eu quero ler para você nessa versão TPT, a palavra que fala aqui em Romanos, que é maravilhosa. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha isso, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o próprio Jesus, o filho do seu amor, ele vai se limitar a alguma coisa? Se ele entregou o próprio Cristo, não nos dará também com ele todas as coisas? E olha que maravilha essa palavra de revelação, com ele. Então nós teremos a resposta com Cristo em nós, em nome de Jesus. Olha a versão TPT. Se Deus decidiu ficar do nosso lado, diga-me, quem poderá resistir a nós? Pois Deus provou o seu amor ao nos dar o seu maior tesouro, o dom do seu Filho. E visto que Deus o ofereceu voluntariamente como sacrifício por todos nós, certamente não nos negará
nada mais que tenha para nos dar. Deus não vai negar nada, porque Ele deu o próprio Cristo. E essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, em nome de Jesus, responda a aflição no altar da oração, com sabedoria, consultando ao Senhor, porque nada não vai nos separar do amor de Deus, nada. A palavra diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Sabe por quê? Porque a palavra diz que eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Buscar-me-eis, me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Ah, meu Deus, que nós venhamos responder a toda aflição, a toda dor, toda lágrima no altar de oração, porque Jesus, ele estava em grande agonia e ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas aconteça o que acontecer, que a tua vontade permaneça. Então ele clamou, a vontade de Deus permaneça. Todas as respostas de sabedoria, uma aflição e dor estão no altar de oração. E Jesus vai dizer assim aos seus discípulos: tudo que lhes ensinei é para que tenham a minha paz esteja em vocês e lhes dê grande confiança, enquanto descansam em mim. Pois neste mundo de descrença vocês passarão por aflições e tristezas, mas sejam corajosos, porque eu venci o mundo. Então, ele fala da mulher que está dando à luz, sente intensas dores, mas depois que a criança nasce, ela logo se esquece do que passou por causa da imensa alegria de saber que uma criança nasceu, que o novo ciclo aconteceu. Então, a resposta à aflição e à dor está no altar da oração. Tudo está no altar da oração. Toda reversão está no altar da oração. Deus abençoe. Aí tem um QR Code, abençoe, oferte, entregue com alegria, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos na semana, nos matinais, semana que vem e todos os dias que Deus assim nos conceder essa graça de ministrar essa palavra. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, Adom Yeshua, nós invocamos o seu nome, Senhor Jesus. Nós te amamos, invocamos a tua presença, Senhor Deus. Nós louvamos a ti, rendemos graças a ti. Tu és o único Senhor, Salvador de nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pela sua redenção, Senhor Deus. Pela remissão dos nossos pecados na cruz, Senhor Deus. Por rasgar o véu e nos dar acesso esse Deus maravilhoso, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, que realmente seja feito a Tua vontade, assim na terra como é no céu, Senhor Deus. Nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor. Senhor Deus, nessa semana, a noiva que serve sendo exposta à esterilidade, que nós não sejamos estéreis diante do que nos acontece, diante dos cenários que aparecem com a gente, que nós não sejamos estéreis, mas que sejamos frutíferos, Senhor Deus, diante de tudo que nos aparece, diante de todo cenário, diante de todo acontecimento, Senhor Deus, que nós possamos gerar um fruto, que nós possamos gerar um testemunho válido para o Senhor, diante de tudo que nos acontece, Senhor Deus. Tudo ocorre para o bem daqueles que creem no Senhor. Ó Senhor Jesus, eu creio, Senhor Deus, que tudo é para o nosso bem, Senhor Deus, e que nós estejamos debaixo das Tuas mãos, ó Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, que a Sua mão esteja sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. A palavra declara que aqueles que nós oraremos e proclamaremos a Ti, Senhor Deus, e que o encontraremos quando fizermos isso de todo o coração.
E Senhor Deus, assim nós fazemos como os verdadeiros buscadores de Ti, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Clamamos a Tua presença, clamamos, Senhor Deus, a Tua sabedoria, Senhor Deus. Nos dá sabedoria para as nossas decisões, Senhor Deus. Nos dá sabedoria para aquilo que vamos fazer, Senhor Deus. Nos dá discernimento, Senhor Deus. Que possamos discernir os cenários, Senhor Deus. Discernir os acontecimentos, Senhor Deus. Nos dá direcionamento, Senhor. Direcionamento. Traga vida nos relacionamentos. Traga a sua vida, a sua água viva para as nossas vidas, Senhor Deus. Nos direciona, Senhor Deus. Esteja conosco. O Senhor está conosco a todo tempo, Senhor Deus. Se faça presente, Senhor Deus. A Tua palavra também diz que Tu está o tempo todo conosco, nos conduzindo. Porém, quando tardas, Tu nos deixa os preceitos do que fazer, Senhor Deus. Que o Senhor esteja sempre nos conduzindo, sempre conosco, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós invocamos a Ti e encontramos a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Todo louvor e toda honra e toda glória pertencem a Ti, Senhor Deus. E nós louvamos a Ti e glorificamos a Ti, Senhor Deus. Que as nossas obras, os nossos feitos estão todos consagrados a Ti, Senhor Deus. Que possamos e que não sejamos estéril em nossas obras, Senhor Deus. Que as nossas obras não sejam mortas, mas que nós venhamos a frutificar, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus. Gerar esses testemunhos, sermos testemunhos vivos, Senhor Deus, para Ti, Senhor Deus. Ser luz na vida dos nossos irmãos, luz na vida uns dos outros, Senhor Deus. Abençoar e ser abençoado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos veja com bons olhos, Senhor Deus. Veja-nos com bons olhos, Senhor Deus. Pois não estamos aqui para julgar o certo ou o errado, Senhor Deus. Pois não é a lei que nos salva, mas Cristo é a salvação, Senhor. Ó Senhor Jesus, só Cristo nos salva, Senhor Deus. Que possamos ter a verdadeira comunhão, rendendo graças a Ti, Senhor Deus. Verdadeira unidade do corpo, Senhor Deus. Que possamos contemplar, testemunhar a unidade do corpo, Senhor. E render graças a Ti e louvar a Ti, Senhor Deus, nessa unidade de pensamento, Senhor Deus. Nessa unidade de amor, de benevolência. Nós Te amamos, Senhor Deus. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, ó Senhor Jesus. Esteja na vida dos meus irmãos. Traga abundância de vida na vida dos meus irmãos. Na vida das nossas famílias, Senhor Deus. Na vida dos colegas de trabalho, Senhor Deus. Que venhamos todos a multiplicar de 30, 60 a 100, Senhor Deus. Que nós não enterremos os nossos talentos, Senhor Deus, aquilo que Deus nos deu, as dádivas que Deus nos deu como talento, Senhor Deus, que nós não enterremos, mas que nós possamos multiplicar os talentos, Senhor Deus, produzir, reproduzir os talentos, produzir, frutificar, ser luz, Senhor Deus, resplandecer a Tua luz, Senhor Deus, nesse sistema que Deus criou, onde nós somos as luas e o Senhor Deus é o sol, e nós resplandecemos a Tua luz, e que tenhamos discernimento para viver cada ciclo, Senhor Deus, cada ciclo que o Senhor ilumina, cada fase, assim como a lua tem os seus ciclos, as suas fases, Senhor Deus. Nós também temos nesta terra, diante de Ti, diante dos Teus preceitos, e que tenhamos discernimento para cada um dos ciclos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, nós Te louvamos hoje e sempre. Amém, amém.
ensinar, me inspirar e arder outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido, prostrado, quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e arder outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e arder outra vez com fogo e arder outra vez no meu coração e arder outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer, se não deixar findar o mesmo jeito de viver. Não
coração. Vento passou, como um trovão, e levou a solidão. Vento passou, me fez crescer, pois são os ventos fortes que me fizeram entender totalmente torta. Tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta. Tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui.